Fala, fala, seus Maradona, tranquilidade? Aqui vos fala sou eu, Vinícius Pimenta, e do meu lado, meu comparsa, Rafa Reiser. Salve, salve, Pimentinha, de boa? De boa tranquilidade, de leve da neve. Bom, é isso. Fala pra gente qual que é o nosso convidado especial de hoje? Cara, hoje a gente tá com um convidado muito especial, que ele é cantor e compositor da banda Cheiro de Calcinha, produtor musical em Alagoas, ex-produtor de filmes adultos, ex-vereador em 2016, ex-deputado estadual e candidato à prefeitura de Maceió. Seja muito bem-vindo, Lobão. Obrigado, Rafa. Obrigado, Pimenta, pela oportunidade. Grande honra estar aqui com vocês. Nada, a gente que agradece por você ter aceitado, você ter sido louco de aceitar vir pra cá. É todo prazer. Obrigado mesmo. Lobão, responde pra gente aqui. Qual que é o cheiro da calcinha? É um cheiro maravilhoso, é um cheiro que faz com que a gente tenha pelo menos 27 anos de estrada. Sempre focado no cheiro da calcinha. Mas o cheiro da calcinha lagoana é diferente da calcinha paulistana? Ah, vai deixar de mais lençóis, hein? Depois essa grande pergunta, né? Deixei mais lençóis, hein? Eu posso. Mas, Madalena, você viu, Madalena, o que ele fez comigo, Madalena? Um beijo à minha esposa Madalena que está nos assistindo. então, Bom, como é que é ser roqueiro lá em Maceió? Rapaz, é tão desafiador e gostoso como em qualquer parte do mundo, Sim. né? A gente que trabalha com música autoral tem os seus desafios, né? Quem trabalha tocando músicas consagradas, né? Fazendo tributo, cover, também eu fico achando que o artista de Maceió ou de qualquer outra parte do Brasil, ele precisa vir fazer um trabalho em São Paulo, né? No Rio de Janeiro, no grande centro assim da mídia, né, nacional. Uhum. Mas tem os seus desafios, como aqui É também, que eu falo não porque é? assim, né? O calor de lá andar de preto no calor, né? É difícil. Mas a turma anda. mas tudo começou com a música, então, na sua Foi, trajetória. foi. A gente começou em 2006, né, quando eu fiz a primeira letra, né? Sim. E a música, ela me, me levou a produção de show de rock, me levou a montar a Lobão Produções, né? Sim. Aí a gente produzia os pequenos shows de rock, aí dava espaço para outras bandas, e a Cheia de Calcinha tocava também, mas como eu estava organizando, a Cheia de Calcinha tocava no final, né? Aí, geralmente eu tocava para pouca gente. Sim. Os meus amigos de banda diziam, rapaz, você toca no final, você está organizando, toca no final. Eu digo, porque eu tenho que cuidar de tudo, assim, né? É, porque você tá produzindo, né? Tem que ficar cuidando de todas as coisas, né? organizar direitinho e tal. E no final a gente toca, não se preocupe não. Alguém vai ficar para ver. Mas aí, como é que começou? Que você escutava? O que você começou a escutar que te dava aquele, putz, eu quero fazer isso, eu quero tocar, É, é, quero eu, ter banda. eu gosto de muita coisa, assim, além do rock, né? Sim. Mas eu iniciei depois que eu assisti o Rock in Rio 2, né? Eu tinha 12, no dia do meu aniversário, teve o show do Guns N' Roses, né? Uhum. E eu achei aquela movimentação muito legal e tal. Também vi outras bandas daquele Rock in Rio. E eu achei, na escola que eu estudava, dois vinis do Guns N' Roses. Eu comecei a ouvir e tal.
E me deu aquela vontade de ter banda, mas fazer como o Guns N' Roses, né? Assim, ter música própria, né? Aí depois eu conheci o trabalho de outros artistas também, mas não só do rock, né? Eu gosto do Chiclete com Banana, Asa de Águia, Luiz É, Gonzaga. eu percebo muito isso no Cheiro de Calcinha, que tem umas É, pegadas muito. tem um escasinho que lembra um Sim. arrasta-pé, Isso, né? exatamente. Tem um brega, uma batidinha de brega, né? Mete uns Uma hardcore também letra. no meio. É, é, É muito doideira. nossa música nova chama-se Pau do Índio. Como é que é? Pau do Índio, né? Mas é uma muito legal, assim, muito animada. É. É um pancadão assim, tal, com guitarra pesada. A galera faz uma roda, pula, bate cabeça. A música não, ela não é nossa, é uma regravação de Carlinhos Axé, uma lambada, né, lambada, um merengue antigão, e nós fizemos uma versão rock and roll e vamos trabalhá-la no Choli. Vamos gravar no dia 1º de fevereiro. Certo. Agora, a música que a gente está trabalhando na Rádio 89, no programa do Tiago DJ, chama-se Motel Pedaço do Céu. Ah, Né? essa Você eu vê, escutei, muito bom. é um pouquinho brega, né? Tem também a música A Mulher do Delegado é muito boa. Né? Essa é a Covelha? Essa é com o amigo Ovelha. Ficou muito legal a participação dele. O Ovelha é um cara fantástico, né? O Ovelha, eu conheci o Ovelha em 2004. 2004. Ele, em uma das minhas vindas para São Paulo, né? Eu tentando participar dos programas de TVs locais, programa Amigos de Forró. E eu queria entrar com o rock da cheia de calcinha, né? Mas você Aí, falava que era uma banda de axé, de alguma não, coisa, não, pra ir no circuito ou não? não, Você não, eu falava que era sempre de rock fui mesmo? de rock, né? Não, não, que você falava nesses programas que era uma banda de rock mesmo ou não? Você Falava que era banda de falava que rock, era. É que o nosso rock eu chamo de tipo, é um rock brega fuleiragem, vamos dizer assim, né? Bom. É, mas eu não tinha a condição de poder estar naquele programa, que tinha um custo para o programa acontecer, Ah, sim. então era preciso que o artista ele pagasse um valor para poder ir lá Aparecer, né? divulgar, né? E quem produziu o programa tinha que pagar a TV e tal, então ele precisava que o artista pagasse, né? E isso é normal, Uhum. né? E eu não podia pagar e mesmo assim eu pedi para fazer parte da plateia e comecei a fazer amizade com o pessoal e numa dessas oportunidades eu conheci o Ovelha, a gente bateu um papo na porta ali na Bela Vista, sabe? E o Ovelha é muito atencioso comigo, sabe? Me deu uns conselhos, umas Acho que na Bela orientações. Vista, ali. Acho que, lembra quando a gente foi no. Fazer uma Alegria Geral? Lembro. Eu acho que foi naquele mesmo. Estúdio? Naquele mesmo estúdio, que era na Bela Vista, né? Provável. Provavelmente deve ter sido aquele mesmo estúdio. O amigo Neurivan Silva, né? Provavelmente foi o mesmo estúdio. Foi o mesmo Sim. estúdio. E aí foi ali que eu conheci o Ovelha, aí eu achei ele estava com um traje bem interessante, que para mim foi até uma referência, né? Que eu achei muito bacana, que assim, ele estava com a camisa do Nirvana, ele todo de preto, com a camisa do Nirvana e com um blazer por cima, assim, eu achei bem legal. Que foda. Foi. E quem que batizou o nome Cheiro de Calcinha? Quem que deu esse nome É, na banda? Você. é, acabou sendo eu, no final das contas, né? Mas o nosso primeiro guitarrista, o Toby, que eu mando um grande abraço, o Toby, o Paulo China, o meu amigo Sandro, o ex-tecladista. A gente, naquela reunião de banda, surgiu. Aí tinha até cubanos, tinha
Porque, sabe desse, né, quando lê o contrário, né? Sim. Tem até cubano. Tinha. Continua, desculpa. Não, desculpa eu. Desculpa também o telespectador. Até cubanos, defeses, né, tal. Que a ideia é essa, é um rock divertido e reverente, né? É uma coisa mais pro humor, né? Era, né? A gente. É, porque tem muita gente que começa a banda com uma pegada mais séria, né? Uma coisa mais séria. Você já queria levar pro lado do humor. Era. Eu, fã de Ultraje a Rigor, fã de Mamonas, fã de Raimundos, então eu queria fazer uma pegada nessa linha, coisa leve, divertida, né? Sim. Aí o Toby disse assim, bota cheiro de amor, cheiro de amor. Digo, não, rapaz, cheiro de amor não, cheiro de amor já tem. Tem cheiro de amor. Cheiro que de tem amor. E, rapaz, você quer que nós sejamos processados? A banda nem começou, já bota o nome de uma banda consagrada, que é Cheiro de Amor, que por sinal eu sou fã de Cheiro de Amor. Cheiro de Amor é Né? da... Qual que é a vocalista mesmo? Tinha a Carla Vise, mas antes tinha a moça loirinha que cantava, esqueci o nome dela, cantava muito, nossa. Cheiro de Amor, consagrada, a banda de axé. Eu lembro. Tinha umas músicas famosas. Sim, não, Cheiro de Amor estourado, sucesso. E o cara queria botar o nome da banda de Cheiro de Amor no momento em que a Cheiro de Amor estava no auge do auge. Eu digo, você é louco, rapaz. Cheiro de Amor. Processo. Certa, né? Aí ele então bota cheiro de caçola, cavaleiro. Aí eu pensei assim comigo, não, peraí. Cheiro de caçola eu achei meio agressivo, meio pesado, né? Mas de repente cheiro de calcinha, né? Fica mais leve, mais carinhoso, né? Sim. Fiquei com aquilo na cabeça, mas não ficou nada definido, né? Naquela reunião, né? Sim. Aí até que um dia eu digo, eu vou tentar uma oportunidade de entrevista na Rádio Gazeta de Alagoas. Aí eu peguei a ficha e tal, liguei pra rádio, né? Alô? Eu digo, eu queria falar com a produção da Rádio Gazeta. Eu digo, pode falar? Eu digo, olha, meu nome é Nivaldo e eu tenho uma banda de rock. Eu queria me apresentar no programa. Como é o nome da banda? Eu digo, é a banda Cheiro de Calcinha. Como é? Cheiro, rapaz? Como é o nome? É o quê? Cheiro de calcinha. Porque, rapaz, o cara começou a rir. Eu digo olha, tá bom, eu vou anotar aqui e tal. Não deu em nada, né? Mas assim, naquela ligação eu não consegui entrevista, né? Não deu em nada a entrevista, mas assim, a confirmação que nós precisávamos foi naquele momento, né? Pois Se não, realmente, cheiro de calcinha soa a legal. gente queria divertir, então o cara se divertiu, me divertiu também, então eu digo, que sabe uma coisa? É cheiro de calcinha, vou trabalhar com cheiro de calcinha. Mas não chegou a dar entrevista na rádio, não? Alguns meses depois eu consegui. Conseguiu? Eu estava trabalhando no centro, vendendo suco, aí passa o apresentador, França Moura, o amigo França Moura. Eu disse, França Moura, eu tenho uma banda de rock, a banda cheia de calcinha. Ele começou a rir. Aí eu digo, vai lá no programa, tá assim, tá. Aí um belo dia eu fui com a turma e ele nos recebeu. Aí eu já estava com um CDzinho com 2 músicas, né, um único CD, né, com 2 músicas. E foi muito especial aquela ida na rádio, né? Foi em 96. Aí a gente foi fazendo umas músicas, né? E gravando novamente, regravando e tal. E aí vem a coisa de querer vir para São Paulo, né? E depois a vivência de tocar ao vivo, de você ratar pra caramba e pegando as manhas e tudo mais, né? No dia a dia, tudo. E você lembra qual foi a primeira música que tocou na rádio? Qual foi? Que
Tocou na rádio? Tocou na rádio. Você falou que tinham ido duas, né? Fui. São duas músicas que a gente não trabalha mais, né? Ah, sim. Ela foi gravada no teclado. Tan, 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 tananana. Aliás, não, eu até trabalho a música Gatinha. Gatinha, você é tão bonitinha, coisa gostosinha, tipo um avião. Te quero tanto, tanto, você é tão linda. Me ser minha manteiga, eu quero ser teu pão. Tan, 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 tananana. Aí eu tava naquela coisa, né? Eu fã do Raimundos, né? Fã do Raimundos, né? Aí eu ficava assim, paz, e aí? E fã do Skank, né? E aí. Mas qual Skank? A banda ou. A banda. A banda. Vai pegar Só quer te complicar, Lobão. Você só quer te complicar hoje. o golpe tá aí, né? O golpe tá aí. Quer me complicar? No começo de carreira. Não, aí eu ficava assim. Eu fã do Raimundos, aí, duas guitarras, eu digo. Os Raimundos são duas guitarras. Eu também sou fã do Skank e tem teclado. E aí eu fico. Aquela coisa, o que eu O que faço? eu faço? Aí, finalmente, a gente ficou com. Depois de. Na jornada, ficou guitarra, baixo e bateria. Né? Uma guitarra. E o guitarrista que se vira, né? Na gravação entra duas ou três e ao vivo é que se vira. Né? Se vira o guitarrista. Sim. E aí, nos bastidores, a gente estava conversando ali, você falou que quando você começou a trabalhar com filmes adultos, você começou para poder meio que ajudar com o trabalho da banda, né? Pra financeiramente falando. Né? Foi. A gente. Eu queria uma atividade que eu pudesse empreender, pois com a banda não estava sendo possível. Porque ganhar dinheiro no Brasil com música é difícil, É né? desafiador e com música que você quer trabalhar, sua, né? Né? E rock e tal, né? Aí eu disse, eu quero me entregar um projeto tal qual da banda e que eu possa, de repente, custear uma coisa, bancar outra, mas o que eu estava naquela busca. Aí eu vendi suco no centro da cidade, antes disso tinha vendido picolé, e buscando uma ideia para a gente bancar esse projeto da música, né? Aí eu, naquele meu momento de pesquisa, de busca e tal, eu mexendo numa caixa de objetos meus, eu achei uma revista pornográfica. Aí eu disse, será que eu tenho um amigo que tinha gráfica, eu disse, será que a revista tem mercado, tem aceitação? Digo, rapaz, mas eu acho que está um período do vídeo e tal. Eu digo, eu acho que vídeo pornô, né? Vídeo adulto. Aí eu fui pesquisar, né? Eu fui uma locadora, aí fui lá e peguei assim, aí vi as produções nacionais e internacionais, né? Aí fiquei assim, medindo assim o tamanho da capa, o papel. Aí, Nossa, mano, papel muito na couché. raça. Velho. Não, é isso. Isso em cima de uma bicicleta, né? Tipo do papel. Aí esbarrei com um vídeo que tinha assim, vídeo amador. Aí eu vi aquelas produções internacionais, as grandes produções nacionais, e tinha o vídeo amador. Eu digo, peraí, esse formato aqui eu não consigo não, mas o vídeo amador tá mais perto. Tá mais próximo de acontecer, né? Tá mais perto da minha realidade, né? É porque um profissional, uma filmagem profissional precisa de uma equipe, né?
Era. Maquiador, o iluminador, o câmera, o diretor, né? E O amador tem não, o como, o amador. amador é o pau torando e É, e a você. câmera na mão e vai que vai. E foi o que acabou, né? Sim. Aí eu disse, epa, agora peraí, pesquisei aqui, que eu vou pesquisar agora a locadora. Rapaz, naquela avenida lá de Maceió, naquela rua do bairro da Ponta Grossa, na rua Santo Antônio, tinha 8 locadoras. 8. Eu comecei, eu digo, vamos pensar um pouco, né? Se nessa rua aqui tem 8 locadoras, imagine nas outras ruas, né? E no bairro, e em Maceió, e os outros municípios, e Alagoas, e o Brasil. Então, digo, nossa, eu vou ter todo o país para vender o pornô alagoano. Né? Então, me animei. Eu digo, vou abrir uma empresa, né? Não é empresa, é CNPJ, né? De repente, eu com o CNPJ aberto, eu consigo um pequeno empréstimo. Eu liguei para a vídeo lá, né? Para saber o preço da, da fita, né? Da Na época era cópia. VHS, né? Era. Rapaz, mas foi Um um susto. erro de cálculo, porque quando eu estava entrando no mercado pornográfico, o mercado pornográfico estava saindo. Não, quer Já dizer, tava não mudando, tava indo pro DVD, né? não, é porque é o seguinte, tava indo pro DVD, mas ao mesmo tempo o DVD estava sendo engolido pela pirataria, né? Sim. Eu digo assim, o que estava mudando era assim, as locadoras, que era o público que eu queria chegar, atingir, atender com o pornô alagoano, estava encerrando as suas atividades, né? As locadoras estavam fechando, né? Era, A internet também. era eu chegando, cheio de gás, cheio de vontade, cheio de ideia, e as locadoras saindo de cena. Aí, quando eu consegui finalmente fazer o meu primeiro filme, eu não tinha locadora para vender. Né? Também não. Depois que eu abri o CNPJ da Morango Filmes barra Lobão Produções, né? Do bom. Como que é? Morango Filmes? Morango Filmes barra Lobão Produções. Era mega empresa e tal. Mas como que foi beleza, vou montar a empresa, abrir a empresa. E aí você precisava fazer o primeiro vídeo. E como que foi isso? Foi você que contracenou? Você chamou um amigo? Eu chamei um amigo, aí um amigo meu, chamei outro amigo meu, esse amigo meu falou com um amigo que ele tinha também, conseguiu uma câmera. Aí eu convidei uma profissional Uma profissional do do amor? sexo, Profissional do amor. e a gente fez o primeiro, que não ficou bom, ficou muito escuro. Foi uma escola para todo mundo, né? Sim. É, É que ali você vai pegando, né? Pô, eu preciso melhorar isso, tá, melhorar tá aquilo. aprendendo na prática, né? Aí, no segundo, eu liguei para a moça e digo, olha, aquele primeiro foi uma escola para todos nós. Você, Entendendo. você aceita fazer um segundo trabalho? Ela, olha, eu não vou poder, mas eu vou indicar uma pessoa, né? Que é o seguinte, você chegar e dizer, vou produzir um vídeo adulto, vídeo pornô, é, é uma novidade, sabe? Então, você vai ganhando a confiança de todo mundo que você precisa para fazer aquilo acontecer na prática. Né? Então, assim, todo mundo viu que a gente estava trabalhando de forma profissional, mesmo com a estrutura mínima que nós tínhamos, né? Sim. Então, nós criamos uma situação positiva para fazer o segundo. E aí já estava melhor iluminado, já foi uma câmera melhor, contratei um cinegrafista.
E deu certo o primeiro filme, E qual que né? era o nome do primeiro? Era o Pânico nas Alagoanas. É, e foi um sucesso. É aquele que tem A Máscara do a voz Pânico. da máscara. Eu tô assim dormindo com a minha esposa, aí eu levo uma isoposada, eu dou um chute de capoeira no Pânico, né? Ele me dá uma isoposada, e aí eu caio assim, morro, né? Era meio que tinha umas paródias dos filmes da época, né? Eu fãzão de Hermes Cinema. e Renato, né? Chaves, então tem uma pitadinha de tudo que a gente gosta. Né? Foi o que eu via, né? Gostava na MTV e tal, eu via aquelas produções legais assim. E aí, aí Saía você gravou o pegando. primeiro. Aí eu gravei o primeiro. Aí como é que você fazia pra distribuir, pra poder ter um retorno monetário em Não é assim, cima? quando eu finalmente consegui fazer o primeiro filme, as locadoras, eu não tive condições de encomendar a, a cópia do DVD, que assim, até eu fazer, até ficar pronto mesmo, demorou um certo tempinho, e VHS já não saiu de cena, e era DVD. Mas o DVD era um valor que eu não podia comprar, não podia pagar a indústria, né? O DVD original. Mas também, se eu comprasse, se você fizesse original, a locadora estava, as locadoras estavam fechando. Então, com a pessoa jurídica, eu não consegui um empréstimo, né? Que eu não tinha. A empresa era aberta recentemente, então eu fui vender na rua. Aí eu trabalhei no formato pirata. Não era pirata porque era uma produção minha, Sim. né? Mas o formato era pirata. É porque a mídia DVD era mais barato, né? Você Era. conseguir de gravar. E nem DVD eu fazia VCD. Era a imagem, áudio e vídeo no CD. Sim. VCD, vídeo CD. Vídeo CD. Aí eu fiz um banner, né? Escrito assim: aqui, filme pornô alagoano. Aí, venda para maiores de 18 anos, né? Pronto. Você acredita que uma banca de revista ela apresentava partes do corpo, seja de homem ou mulher, muito mais do que eu vendendo as minhas produções pornográficas? Porque, porque quem chegava na minha banquinha, já, a pessoa lia uma informação. Então só chegava ali, já sabendo do que se tratava, maior de 18 anos, e não tinha imagem, não tinha um braço assim à mostra. A pessoa que, filme, alagoano, tal, pornô, tal, ia lá, quero comprar, tal. E eu vendia um CDzinho, a pessoa dava assim Encarte. a capa, o encarte tal, e escolhia. E nessa jornada eu passei 6 anos. E eu consegui fazer a feira, consegui me tornar uma pessoa pública. Você ganhou Mais do notoriedade que, em mais do que Maceió. isso, mais do que com a banda. Não é demérito da música, não. É que assim, que ter banda de rock era em relação a ter banda de rock e uma produção pornográfica, era mais normal ter banda de rock, né? Aí o filme se sobressaiu. E no filme tinha dois videozinhos da banda tocando ao vivo. Você colocava Era entre uma cena, entre um vídeo e outro, o cara era obrigado a esbarrar com a banda, né? Mas, ô Lobão, me conta, como é que vocês conseguiram chegar no vídeo até o Faustão? Rapaz, Como é que o vídeo de vocês chegaram até lá?
Mas o vídeo da banda. Da banda. A gente tá falando. Não, tranquilo. Rapaz, ali foi um prazer muito grande que eu gostava e gosto assim, do trabalho do Faustão. E eu sempre quis ir no Faustão, né? Até que um dia um amigo meu, ele disse: Lobão, estou concluindo o meu curso em publicidade. E um dos nossos trabalhos é fazer um clipe com um artista local. E eu escolhi a sua banda, que eu simpatizo e tal. Um amigão meu, Igor de Moraes, que eu envio um grande beijo ao meu amigo Igor. E ele me presenteou com o clipe de Amor Complicado. E um belo dia estou eu fazendo uma divulgação de um show que eu estava produzindo. E tinha assim, né? Garagem do Faustão e tal. Eu fui lá, fuçando lá tal, na internet. E eu pensei, será que isso rola mesmo? Será que isso é? Aí eu peguei, já estava ali com um CD, né? O site estava lá, tal. Clica ali, clica aqui e tal. Eu peguei, preenchi o nome da música, o nome da banda. E fui avançando as etapas, estava aí. Enviei o vídeo e tal. Enviado com sucesso. Pronto. Mandei. Tá bom. Mas você tinha alguma expectativa? Nada, eu nem achava que poderia. Eu lá em Maceió, com o CDzinho, com o videozinho da banda e passar no Faustão, eu passava. Eu só preenchi porque estava lá, né? Assim, né? Participe, se inscreva, eu digo, vou preencher aqui só para dizer aqui, mas não vai dar nada, não. Isso foi na segunda-feira. Quando foi na quarta-feira, eu tô lá na feira da Praça Guedes de Miranda vendendo os CDs da banda e os filmes, né? Aí o telefone toca, rapaz. Aí que eu olho assim, aí tinha 11, né? Digo, alô? Digo, alô? É da banda Cheiro de Calcinha? Eu digo, é. Digo, aqui é da produção do Faustão. Nossa, Rapaz, você achou que era dia... brincadeira? Você achou que era trote? Não, Ou você acreditou na hora? não. Porque, eu digo, será que foi aquele negócio que eu mandei? Veja bem, eu sei que é verdade. É assim, entre você saber que é verdade e achar que é, e a produção te ligar, digo, nossa, é verdade mesmo, né? Que assim, é tanto artista enviando material, né? Aí eu digo, cara, que legal. Eu digo, olha, a sua música, ela foi selecionada para passar domingo. Envie pra gente a, a letra, né? Rapaz, eu preenchi, enviei, mas eu esqueci de escrever a letra, né? Uhum. Que tinha lá para preencher. Mande para o e-mail tal. Aí eu enviei. Aí no domingo seguinte passou a música Amor Complicado. Eu digo, rapaz, que coisa legal, cara. Aí foi um sonho. E passou Foi em em um 2008. minuto, passou um minuto. Um minuto da música tocando. Foi. Vocês estão. Rapaz, Você parar pra pensar, você ficou um minuto, a sua banda ficou um minuto em rede nacional, em no horário programa. nobre, É de verdade, domingo. domingo foi um. Não, até hoje eu assisto aquilo que de vez em quando eu republico na minha rede social. Eu vou até republicar Sim, nessa sua oportunidade. é todo dia que você fica um minuto na TV aberta de domingo na Globo, né? É verdade, é verdade. Eu digo, nossa, cara, que bacana, eu fiquei muito grato, né, ao Faustão e à produção dele e ao amigo que me presenteou com o clipe. E que bacana, cara. Aí vamos seguir em frente, vamos tocar os trabalhos adiante, né? Aí você continuou com com a produção de filmes adultos? Continuei. Você chegou a gravar quantos no total? 10. 10. 9 héteros e um
gay masculino. Você lembra o nome de cada filme? Lembro. Eu cito o nome dos bairros, né? Mano, eu quero que você No fale bairro- um por um pra mim, Lobão, por Sim, sim. favor. O pessoal vai querer Tem saber. no Jacintinho. Não, pode falar, pode falar. A gente corta depois, a gente põe, a gente põe Não confia em mim, é melhor não. Qualquer coisa que coloca um bi. Eu passei 6 anos, 6 ou 7 anos vendendo esse material. Então, eu não tenho o que esconder, eu só quero atiçar a curiosidade da galera, né? Quem quiser, vai lá e pesquisa tal, que tá na. Dá pra achar hoje em dia esses vídeos? Dá. Tá no YouTube, na realidade. YouTube? Só que assim, quando vai apimentando, corta. Ah, Mas eu publiquei e tal. você já publicou naquele outro site lá no X? Não, eu não publiquei, mas a galera publicou. Tem lá então. Rapaz, publicaram, Aí, ó, quem quiser ver os vídeos do piratearam. Lobão, Não, deixa eu contar uma. Por favor. Eu tava aqui vendendo o filme, né? Aí parou um rapaz num carro. Lobão, se eu te der um filme seu e um valor, você me daria um outro filme? Eu digo, sim, tranquilo. Aí ele me deu um filme meu, e me deu um recurso, e eu dei um outro filme que eu não tinha visto. Rapaz, quando eu abri, era um pirata do meu. Porque assim, eu vendia VCD. O cara me deu um DVD. Digo, nossa, o pirata é melhor do que o meu. você sabe quando estão pirateando é porque tá fazendo sucesso, né? É verdade. Eu digo, ai, que legal, rapaz. Eu digo, DVD. Eu não gravava em DVD porque assim, o DVD naqueles dias era um pouquinho mais caro e demorava mais tempo para gravar, né? Sim. Eu não tinha tempo para perder, eu tinha que gerar, tinha que fazer acontecer. Muitos projetos. E foi justamente eu vendendo os CDs da banda e os filmes que eu fui parar em uma feira que, na minha observação, tinha muitos homens, né? E eu digo, né, esses filmes, os homens vão comprar. Aí eu fui vender os filmes na feira da Praça Guedes e Miranda. E lá estou eu com a minha banquinha, que era um passador de ferro, né? Com o DVDzinho assim e tal. A primeira banquinha, né? Aí começou a chover. Aí todo mundo correu. E aí a feira acabou. E eu digo, nossa, o que está acontecendo? Isso foi em 2007 já. Eu digo, rapaz, é assim para assim quando chove? O Lobão é assim. E eu conhecia essa feira do Troca, como chamam, é uma feira muito antiga, sabe? Essa feira, ela existe há pelo menos 60 anos. Eu, quando era criança, eu disse, pai, eu queria ter uma bicicleta. Aí meu pai me disse, tá bom, quando for à noite, eu vou lá com o Zezinho na feira da Guedes comprar uma bicicleta para você. Eu era menino. E meu pai já conhecia a feira tal para comprar uma bicicleta usada. Seria tipo a feira do rolo, né? Tipo a feira do rolo aqui em São Paulo. Isso. Aí eu digo, essa feira aqui era para ser coberta. Aí foi quando eu entrei na política. Quando eu procurei a prefeitura para pedir a autorização para que nós pudéssemos colocar umas tendas para proteger todos da chuva. Era uma autorização tão somente durante o inverno, ou no nosso caso, lá em Maceió, durante a quadra chuvosa. Aí me negaram. Digo, nossa, Eles não falaram por que negaram? Só negaram. a autoridade da época disse assim, que eu achei que ele cometeu uma infelicidade ao dizer aquilo, mas depois, 3 ou 4 anos depois,
na prática, isso acabou sendo resolvido, né? Mas naquele momento faltou um olhar mais sensível com o trabalhador, com o popular. Ele disse: olha, se eu permitir que se cubra a feira da Praça Guedes de Miranda, eu vou ter que permitir que cubra-se todas as feiras de Maceió. Eu não posso. Eu achei uma falha, né? Porque assim, feira necessita ser coberta, ser protegida, né? Sim. Feira tem que ter também o banheiro para o trabalhador poder usar, né? Feira não pode ser sinônimo de coisa desassistida. Tem que ser estruturada, né? E eu tinha como referência, Rafa, os festejos juninos de Maceió que aconteciam no bairro de Jaraguá. Bom, se a prefeitura cobre festa, então ela pode cobrir feira. Vamos cobrir, proteger da chuva ambos, né? Aí eu fiquei de 2007 a 2010 tentando essa autorização. Sempre me negaram. Aí eu decidi me candidatar em 2008, não tive a oportunidade. Em 2010 eu consegui. Aí eu tive Mas 2000. mas você foi para deputado estadual? Aí eu fui para deputado estadual em 2010. Sim. Aí tive 2.115 votos. E as pessoas diziam: Lobão, você não vai ganhar. Eu disse: eu sei que eu não vou ganhar, mas É o momento para você aparecer ali, não é? Você esse, tá em evidência. seguramente eu terei alguma votação. E com essa representatividade, eu vou tentar conseguir a proteção, a autorização para colocar a tenda aqui na feira, que é o meu sonho daquele momento. Aí eu tive 2.115 votos. Pois, quando eu passei a valer 2.115 votos, foi possível eu ter a autorização. A autorização. A tenda não. Aí para conseguir a tenda, aí como diz a história, né? Assim, já foram outro desafio, né? Mas eu consegui. Eu consegui alugar tenda, depois eu consegui comprar as tendas. Aí comprei uma, aí depois eu comprei mais duas. Hoje a feira é protegida com 3 tendas. Aí depois que eu protegi a feira da Praça Guedes de Miranda, aí eu montei um hortifruti no centro da cidade. Lá o pessoal está lá protegido também do sol e da chuva. E depois eu cobri um camelódromo, né? E tudo do salário de vereador. Aí eu Eles não consegui. liberaram? A verba foi você que colocou do bolso, então? Não Foi. a prefeitura Eu que te deu executava. uma- A prefeitura, eu conseguia. Eu acho que eu conseguia, Rafa e Pimenta, o mais difícil, que era a autorização, né? Ah, Não adianta você ter a condição de. De implementar, mas não tem Mas não tem a autorização, autorização, né? né? Primeiro você foi atrás da autorização e conseguiu, né? Conseguimos, né? Aí vencido um desafio, vamos tentar agora vencer o outro. Aí protegemos, né? Aí depois eu consegui fazer banheiro público. Eu montei uma casa de apoio próximo ao Hospital Geral do Estado, onde eu acolhia os acompanhantes dos pacientes. O paciente ficava no Hospital Geral do Estado e o acompanhante, que às vezes não tinha onde dormir direito, né, necessitava sair um pouquinho do ambiente do hospital, né, gostaria de tomar um banho, tomar um café. Então, todo esse suporte, a comunicação, a internet, todo esse suporte eu dava na casa de apoio que eu mantinha com o salário de vereador. Esse daquela que ficava do lado do hospital, que era para o pessoal que ficava Isso, aguardando, né? não era exatamente ao lado, mas era numa rua ao lado, era a poucos metros do hospital. Sim. O pessoal que estava acompanhando os parentes que estavam no hospital, né? Isso. Caramba, E eu cheguei uma a... ótima ideia isso aí. Obrigado. E eu cheguei até também a acolher algumas bandas de rock também, que estavam de passagem por Maceió. Uhum. Aí a turma não tinha onde ficar.
Olha, a casa de apoio, a gente apoia os acompanhantes dos pacientes, mas também a gente também Mas apoia. aí, no caso, era a prefeitura, era o que bancava essa Não, casa? quem Era bancava era eu, do salário de vereador. vereador. Eu aluguei a casa, equipei a casa, comprei fogão, geladeira, fazia a feira, pagava água, luz, funcionário, era Eu tudo. vi o vídeo que você postou. Cara, mano, é uma coisa muito bonitinha. Tipo uma casa assim mesmo, mano, com vários sofás, uma cozinha, banheiro. Era massa a casa de apoio, era massa. Pra galera que tipo, tava no hospital, tipo, tinha parente no hospital, mas não precisava descansar, ia pra lá. Meu, é muito, sabe, uma coisa assim muito bem feita, Você muito legal. fazia com seu salário de Era, vereador, não era era, nada, e a prefeitura, não, nada, não, o Estado não te não, ajudava com... era o salário de vereador. Nossa, É, e eu fazia isso com muita satisfação. E foi promessa de campanha, né? Mesmo se não fosse promessa, se a ideia chegasse, eu iria realizar. E, e eu tendo apresentado como palavra de campanha, aí é que eu já iria fazer mesmo, né? e teve outras ideias também que você teve, a questão do Teve. O castramóvel. Castramóvel foi. Eu defendi o Castramóvel na campanha de 2014. Como vereador, eu pedi isso. É, amargamos 4 anos para ver chegar o Castramóvel. Digo, nossa. Hoje eu vejo que o Castramóvel ele é positivo, sim. Mas você fazer uma cirurgia tal no animal num espaço limitado deve ser tão nada confortável, Sim. nada. Eu acho que é Acho que nem pro muito cara que tá limitado. fazendo, nem pro animal, né? Não é? Então, é, o Castramóvel demorou tanto a chegar que a ideia já tinha avançado para as centrais de castração e para o Hospital Público Veterinário, que é um projeto que eu ainda sigo defendendo. E, como, né, todos sabem, eu sou pré-candidato a prefeito em Maceió. Então, o projeto do Hospital Público Veterinário, a gente já tem ele integra o nosso pré-programa de ação municipal, o projeto de reconstrução do nosso mercado público, o nosso principal mercado público lá em Maceió, chama-se Mercado da Produção. Ele é um mercado que ele é uma chaga na dignidade do maceioense. É um mercado aqui abandonado, ele não tem estrutura de drenagem, o teto ele é cheio de vazamento, ele inunda com facilidade. Se chover meia hora, a água ela bate perto do joelho. Então isso é uma coisa que eu passei. Eu como vereador e deputado, eu pedi muito às autoridades competentes, mas não avançou. Então a gente, por ter pedido muito e não ter atendido, você vê, eu passei 2 anos para conseguir uma faixa de pedestre num cruzamento perigosíssimo em um viaduto no bairro do Jacintinho. Aí o prefeito anterior demorou 2 anos para pintar. Aí quando apagou a faixa, o atual demorou 2 anos e 4 meses, né? Que eu pedi. Só que eu integra o nosso pré-programa de ação municipal, eu pegar aquele viaduto e esticar ele para os dois lados, porque como ele é curto, ele trava o trânsito da região. Então a gente vai integra o nosso pré-programa a ampliação desse viaduto. Veja, o cara que quer ampliar o viaduto tem o desprazer de esperar, não para mim, mas para o povo, o desprazer de ver chegar a pintura de faixa de pedestre. Eu digo, meu irmão. Mas o que é o Lobão? O que atrasa lá dentro? Por que demora tanto para as coisas acontecer? Eu acho Porque eu vi um que você também colocou do de ônibus, que até apareceu na TV lá no. Seria o SP, como que é lá? lá, Aqui é o é, aqui é o lá SPTV, é a a LTV. LTV, né? É, Que a faixa ali pro pessoal ficar em fila para pegar o ônibus, né? isso.
a organização do embarque com filas nos pontos de ônibus, especialmente na Rua do Comércio, ela demorou 7 anos para chegar. Eu, quando tive a ideia, inspirado aqui em São Paulo, que eu vi isso nos terminais de ônibus, né? Então eu digo, nossa, essa ideia aqui, ela carece chegar lá em Maceió. Aí a gente trabalhou 7 anos para ver isso acontecer. Mas não foram assim 7 anos. Ah, de vez em quando eu vou lá e vou. Não, foi 7 anos ali, batendo na tecla. A primeira etapa disseram assim, Lobão, não vai ser como você quer, vai ser assim. A cada tantos metros vai ter um ponto que vai para 3 linhas. Depois vai ter tantos metros que vai ter um ponto, vai para 2 linhas. Eu digo, rapaz, por que não botar um ponto por linha? A cada 13 metros um ponto bonitinho, tá? Porque cabe todo mundo. Se quiser é assim, eu digo, tá certo. De homem eu vou aceitar, é melhor do que nada. É verdade, né? Melhor pegar. Eu vou aceitar, porque depois que chegar, aí eu trabalho o desmembramento para deixar do jeito que tem que ser, que é um ponto por linha. Mas que é, Lobão? É má vontade do pessoal? Ou é descumprimento, sei lá? Porque parece umas coisas tão simples pro Estado fazer. Pois é, E aí quando você vai ver a burocracia, ela atrasa tanto essas coisas tão pequenas, tipo, tão fáceis de fazer, né? não é, rapaz, uma coisa Tão tão simples, né? simples, né? Chegar lá e Tão faz, simples. né? Eu sabia que um técnico fez bem assim, olha, Lobão, o alagoano, o maceiense não tem educação para formar fila. Um técnico me disse isso, do órgão de trânsito. Eu digo, rapaz, eu tenho, rapaz, é só o órgão competente aplicar a ideia correta. Bote lá um ponto com o nomezinho do bairro, do destino do ônibus e a informação, forme fila, que todo mundo segue. Agora se deixar sem o órgão sem agir em nada, ninguém Vai vai ficar seguir, bagunça, né? né? Mas É, isso em tudo Não, também, se for ver no Brasil inteiro. A gente tem aqui um projeto, aqui, que é um trem Rio-São Paulo, que já está uns 15 anos já que esse projeto não sai do falaram papel. que ia tá pronto E é pra algo Copa do simples. Mundo, né? Ah, A Copa já passou. e não fica Já fez 10 pronto. anos É de algo Copa do simples, que, meu, ajudaria muito, né? Hoje, é verdade. um trem, né, que faz uma viagem Rio-São Paulo é algo muito simples e até hoje não sai. Entra presidente, vai presidente e nunca consegue fazer esse projeto. Mas é em tudo, né? Acho que não Rapaz, só em Alagoas, né? Acho que o Brasil todo, para conseguir colocar um projeto para funcionar, ainda mais você como representante, né, das pessoas que votaram em você, que acreditaram no seu voto, né, que deram voto para você, fica difícil até para você conseguir tudo isso, né? E é bem lamentável isso, né? mas a gente que tem esse interesse de querer ver chegar esses avanços, a gente deve manter o foco e seguir Sim, eh, batalhando, dando a ideia, cobrando, né? Tem que ser uma atitude propositiva mesmo, né? Eu estou defendendo lá para Maceió o trem ou o metrô suspenso, né? Com aquelas bases e tal, como é aqui o monotrilho e monotrilho. tal, isso. Eu estou defendendo. É, eu defendo a coleta 100% seletiva de resíduos. Né? Eu defendo. Eu tenho um projeto. Eu quero entregar o nosso pré-programa de ação municipal, pegar a melhor escola particular de Maceió e repetir o método na escola, na escola pública municipal. E eu acho que a gente, com, com vontade, faz. É porque é o seguinte, sabe, muitas vezes chega no poder um, acho que um filho de um poderoso, né? Eu, a pessoa já vem de uma situação confortável, aí da universidade ele ganha uma secretaria, ou então o pai já é político e
tal, que já veio do avô e tal. Esse novo político que já herdou o nome e tal, ele não sabe nem onde fica o mercado público da cidade. Tem que ser gente do povo, né? Quem tá ali igual você. Aí é outra pegada, sabe? É outra pegada. É, porque o cara que Então, ele. O cara que é filho de bacana, pô, ele não pega metrô, ele não pega ônibus, ele não sabe como é que funciona. ele não Aí, sabe. às vezes, é complicado você delegar isso a uma pessoa que não tem essa vivência, porque ela, pra ela não tanto faz, assim. Ela pode até se comover com o problema É, do cidadão, mas ela não tem aquilo na pele. Que nem ele você. não precisou. Você vivia no centro ali de Maceió, né? Tava sempre ali nos bairros. Então você sabe os problemas que tinha, que a população enfrentava. Então você tem, como fala, isso, tem mais bagagem pra poder chegar lá e falar, né? Ó, não, isso aqui tá errado, dá pra fazer assim. Dá pra fazer assim. Aí o cara chega lá, o cara que tem. O cara que não tem comprometimento, não tem uma vivência ali, então. Só tá Pra, pelo dinheiro, só tá pelo pelo dinheiro, pelo salário, poder, pelo motorista, gasolina. né? É complicado. Manter o padrão. Eu sou filho de um bairro que afunda com o passar dos dias, né? É o bairro da Vila Brejal. Foi um bairro constituído num terreno que chamam de Tufuso, né? É, então, eu sei que daqui a 4, 5 anos, uma casa que está num nível, ela vai estar abaixo e vai inundar. Eu abracei uma ideia de pegar aterro e que chama de metralha e subir piso de casa. Então eu comprei e consegui a doação de várias caçambas de metralha para subir o piso de casa, sabe? É, um, um gestor que nunca teve a sua casa inundada como eu já tive a minha com os meus pais, não sabe dessa situação, né? Você tem uma casa úmida, é insalubre, sabe? Sim. Então, É que nem quem não vivenciou não sabe. Quem nunca precisou ir vender numa feira e precisou usar um banheiro e não tem onde ir. que às vezes dá uma Um agonia, gestor, você tá na rua um ali, você gestor, não tem. Ô Lobão, e você não sofreu nenhum preconceito quando você entrou em política? Por você, como você vendia filmes adultos, não teve nenhum preconceito por conta disso? não, que eu tenha percebido, não. Porque, veja bem, Porque tudo começou na feira, que você falou, né? Que você é vendia lá os vídeos e chovia, e você queria resolver a questão da tenda. isso. Olha, Rafa e Pimenta, para a minha jornada política em benefício da população, para o Lobão político servir, o melhor que poderia ter ocorrido foi eu nascer onde eu nasci, crescer onde eu cresci e ter realizado, ter vindo dessa base. Entende? Porque sabe onde é que o calo aperta, onde é que dói, onde é que sangra, onde é que sofre, o que você quer resolver. Então eu sei o que é que um feirante passa, o que é que uma pessoa, um popular vivencia, porque é a minha base, né? Então para o povo o melhor caminho foi eu ser artista popular, foi eu ser aluno de escola pública, eu ter sido feirante. Então, não teve base melhor. É legal, cada coisinha vai te Porque, levando pra um lado, né? olha, é, eu trouxe para a política a, a mesma criatividade e ousadia que eu utilizei para as demais atividades.
né? Então, assim, o primeiro político lá em Maceió que tocou no assunto da cannabis medicinal fui eu. Ninguém falava nada. Todo mundo caladinho. E a gente pegou e quando eu assumi o mandato de deputado, eu disse, gente, olha, com muita responsabilidade, eu vou iniciar aqui um trabalho tendo como base a ciência e vou trazer para debater aqui na casa o, o assunto da cannabis medicinal. E eles aceitaram tranquilamente Rapaz, isso? foi maravilhoso. Porque foi que bom. É porque é o Porque tem muito seguinte, preconceito, né? Dependendo tem, da. mas a informação, ela vence tudo isso. É, eu dei muita sorte, fui muito feliz, feliz porque eu peguei uma legislatura que teve a coragem de aprovar o meu projeto. O que eu precisava era alguém que pudesse iniciar isso. Mas depois de iniciado e apresentado da forma responsável e coerente como apresentamos, os, os, os demais deputados entenderam e aprovaram. Então, curiosamente, nós aprovamos e promulgamos a lei antes de São Paulo. O que falta agora é o passo seguinte, que é a sua regulamentação por parte do Poder Executivo, né? Mas, assim, eu me refiro à Assembleia Legislativa de Alagoas, ela está de parabéns. Agora, antes de nós aprovarmos em 2022 essa lei estadual, desde 2015 que tem uma lei, a PL 399, que está parada no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Então, eu digo isso sempre. Parte de Brasília foi covarde, está sendo ainda, em não avançar com a PL 399. Porque se a PL 399 ela for aprovada, você resolve no que está ao alcance a questão Brasil. Não vai precisar esses gestos estaduais limitados. Você resolve Brasil, entendeu? Mas você acha que isso acontece por quê, Lobão? Você acha que é. Assim, eu penso que aqui nenhum político quer se expor. Eu ainda vejo o Brasil como uma porcentagem muito grande de pessoas conservadoras. Principalmente as pessoas mais velhas, mais de 50, 60 anos. É, E eu sinto que às vezes essa lei não vai pra frente, não sei se você concorda comigo, porque às vezes esses políticos não querem se expor com o seu eleitorado. O eleitorado mais velho, mais conservador que vota nele. É isso? Você acha que. Ou. Porque. é um pouco também. Agora, veja bem, é, você não pode conservar o atraso, Sim, eu né? concordo com você. É, eu acho um desrespeito quando o legislador ele pode proporcionar a uma pessoa um benefício para a sua saúde e esse legislador, para não perder voto, olha para o cidadão doente e nega aquele remédio eficaz. Só que aquele legislador, aquela autoridade, aquele deputado, aquele que pode fazer, que pode virar o jogo para melhor em prol de todos, ele, quando precisa, pois ele tem dinheiro e o acesso à informação, ele compra para si, ele compra para um parente, ele importa, ele nega para o povo, mas ele, quando precisa, ele compra. Eu conheço vários casos assim. Agora, quando começa a, a, a tocar num parente, aí as autoridades começam a ver, gente, peraí, é eficaz, funciona, dá para
dá para beneficiar tal pessoa. Então tem gestos positivos vindo do judiciário, né? Mas o judiciário ele não depende de voto. O poder legislativo, que é quem fazem as leis, sim. Então o deputado não quer perder voto, porque se ele aprovar um projeto cannabis barra maconha, ele pode ser que o seu eleitorado entenda diferente. Mas, nossa, é só você explicar. Gente, a gente vai dar a condição de fazer um remédio que vai ajudar você a tratar do autismo, do Parkinson, epilepsia, fibromialgia, endometriose. Olha, uma pessoa que tem Alzheimer, ela toma 3, 4 remédios. Um remédio para dor, um para combater tal coisa, outro para combater outra coisa, outro remédio para combater os efeitos colaterais do remédio. Então, a pessoa, aqui o idoso, ele ingere uma quantidade X de medicamento que Que às nossa, vezes começa a resolver um problema, mas começa a causar Os outro. efeitos e colaterais. os remédios e a cannabis, o remédio e tal, ele vai lá e consegue resolver sem tanta agressividade, né? Então é preciso que o legislador ele seja honesto com o povo, que ele ouça a ciência. É só você olhar para outros países. Nossa, o Canadá já resolveu isso. O Canadá lucra vendendo remédios e outros produtos. O Canadá ele foi além, né? Lá eles regulamentaram, legalizaram e lá resolveu. Portugal avançou bem. Israel também. O que a gente vê aqui também, Lobão, hoje você consegue uma receita com o médico para você, questão de usar como medicamento, só que para você comprar, você não consegue comprar no Brasil. Você tem o direito de possuir a cannabis, mas você não consegue comprar dentro do Brasil. Aí você tem que comprar fora do Brasil, onde você gasta 10, 15 vezes a mais. Então, E o dinheiro vai pra gringa, né? Em vez de ir não, pro... fora o imposto que você paga, que vai pro governo, entendeu? Então, é o contrário. É tudo atrasado. É como assim? É absurdo isso. Eu usava o seguinte exemplo. Você tem na sua casa uma vaca com os peitos cheios de leite. Mas você não pode tirar o leite da sua vaca. Você está autorizado a comprar leite em pó de fora. É mais ou menos isso. É exatamente eu digo, isso. Não dá pra gente, entender. aí a gente podendo fazer o remédio aqui e cuidar do nosso povo e até vender para fora, a gente não pode. A gente está autorizado a importar. Eu acho que já o cenário está menos pior, sabe? Mas até certo, Sim. Melhorou bastante. até certo tempo, o brasileiro estava autorizado a trazer o remédio ou a matéria-prima. Mas não podia utilizar a matéria-prima daqui. Que coisa que. Nossa! Né? Mas aos pouquinhos a gente vai vencendo isso. Né? Com um legislador aqui, outro ali, um gesto de uma autoridade, de outra, de um governador, de um prefeito, a gente vai caminhando. Eu acho que o atual cenário é tímido, mas mais atrasados nós já estivemos, né? E a tendência é irmos avançando. É porque eu acho que é muito... porque a ala, a bancada evangélica, ela é muito conservadora nisso, né? Eu acho Ela é que muito conservadora. não só também, eu acho que em geral. Porque se você for ver, a gente tem um governo. Vamos colocar assim, a esquerda defende muito o lance da legalização. Mas a gente teve um governo de esquerda durante muitos anos. Acho que a esquerda só de Lula foi 13 anos, desde 2003. 2 mandatos do Lula, um da Dilma. Um e meio da E Dilma. nunca teve nenhum
nada que se foi ou resolvido nesse Isso. tempo que teve, Muito bem, entendeu? muito bem observado. E nunca teve nada. E começou agora sei lá, de 4 anos pra cá, 5 anos talvez, Começou que esse começou a burburinho. vir É, a questão do remédio, do canabidiol, é, que aí, porque eu acho que falta também, Lobão, muito além, por ter essa questão do preconceito, é a informação. Né? Acho que se a pessoa tiver mais informação, se uma Globo da vida porra, que domina hoje a mídia nacional, se ela colocar isso, mostrar isso para a população num Fantástico da vida, como tá indo. acontece, né? Mas sim, porque às vezes a pessoa se fala, vou tá usando maconha pra. Pô, a pessoa já acha que o cara pra se curar lá do Alzheimer, ele tá fumando uma tronca lá, mas não, é um medicamento que não Que é dá nenhum feito da tipo de planta. efeito, que é é tirado ali uma molécula ali que não tem o THC, né, retirado o THC e só pega o canabidiol para curar aquele determinado sintoma. Então, às vezes as pessoas não têm essa informação, né, e já Não, leva tudo para um outro então, lado. eu falo da bancada evangélica porque pra eles tudo é o diabo, é o demônio que tá colocando isso, que tá começando a liberar droga, sabe? O diabo. Eu não sei como é que é lá em Maceió, mas aqui, meu Deus, aqui os evangélicos eles ficam assim: falou que tem maconha, já é coisa do diabo, o diabo já tá introduzindo aos poucos, e fica essa conversa, entendeu? E é aquilo que você falou, aí vai atrasando. Como tem uma galera que é Conservador. pastor, conservador, tem poder, então vai atrasando isso e não deixa as coisas acontecerem pra gente evoluir, né? É importante que, que quem está com o poder da caneta na mão reveja isso, né? Porque seguramente pode ser que eh, esse político ou seu familiar ele tem uma enfermidade e já faça uso do medicamento. Mas para não perder voto, ele, Exatamente. ele se posiciona de forma contrária. Sim. Mas nos bastidores ele Já faz entra naquilo uso, que você como, falou, né, como eu Lô? conheço vários. E entra naquilo que você falou, né? Quando, tipo, aperta no calo dele, quando é É, um familiar é. que tem o problema e só Aí que, a questão da cannabis, aí aí que o ele, especialista fala, olha, ó, tem que fazer deputado, isso. eu sei que o senhor se posiciona de tal maneira, de tal forma, mas eu recomendaria para essa enfermidade do senhor ou do seu familiar o canabidiol, fique certo que ele vai atrás de um medicamento, vai importar, vai comprar caro na farmácia, porque já tem algumas farmácias, né? Uhum, Só que é caro e burocrático, né? sim. Mas eu acho que ele não vai deixar de fazer a aquisição do medicamento e dar para o seu ente querido. Acho que não deixa não, ele vai, ele vai proporcionar o benefício. Ô, Lobão, deixa eu perguntar. Você tá para pré-candidato a prefeito de Maceió, É, né? pré-candidato a prefeito. E o que você pretende fazer para melhorar a cidade lá? Olha, Assim, o que você acha que é possível, agora que você já teve uma experiência, um pouco de experiência ali dentro do legislativo, como é que você acha que você vai conseguir ajudar tendo esse poder maior como prefeito? eu estou avançando na montagem de um E programa. desculpa também, quais as dificuldades que é para poder se candidatar? É, o primeiro grande passo foi conseguir um partido, eu consegui, né, o Partido Solidariedade. Eu estou avançando na montagem do nosso pré-programa de ação municipal. Estou ouvindo a população, mas eu já tenho uma sequência de ideias que eu não consegui tirar do papel, porque o, pre- o prefeito anterior e nem o atual quiseram realizar. Então, tem ideias que a gente ideias e necessidades que a gente enxerga na cidade que poderia acontecer, mas eles não fazem. Por exemplo, a ideia da faixa exclusiva para motos, que aqui em São Paulo, em algumas vias existem, lá em Maceió também poderia existir, a faixa para moto.
em todas as vias cabe, não. Mas nas que couber, a gente vê o meio de implantar, né? Eu sempre lutei, né, só revisando, sempre defendi já há algum tempo o Hospital Público Veterinário, lá para Maceió, né? Maceió é uma cidade razoavelmente quente. Então, é importante que as unidades de ensino elas tenham uma acústica favorável para o professor não se desgastar tanto, sejam climatizadas, entende? E é você repetir o modelo da escola particular, né? Mas tem que replicar o que é bom, né? Replicar o que é bom. Sim. É, Não, pode falar, não, desculpa, tá te cortando. desculpa. Não, eu já ia. É, a gente tem um projeto de estruturação de pontos de ônibus, né? Lá os pontos de ônibus, os abrigos são pequenos, então quando chove, nossa, é pouco abrigo para muita gente, né? Ampliar o vídeo monitoramento da cidade, com reconhecimento facial, então isso é importantíssimo. Eu requeri isso quando era deputado, sabe? Mas eu não obtive êxito, né? Mas eu espero que com o resultado positivo que foi experimentado no Rio de Janeiro no Carnaval, eu espero que isso avance, que é a tendência, né, isso avançar, né? Mas eu já venho há mais de um ano e pouco requerendo isso. Eu tenho esse projeto da coleta 100% seletiva de resíduo, repetir o método que deu certo na Alemanha, ou na Suécia, ou na Suíça, que a gente precisa dar essa contribuição para o meio ambiente a partir da coleta seletiva, né? Tem outros fatores também, mas do consumo consciente e tudo, mas uma vez com o consumo ocorrendo, a gente precisa destinar da forma correta o resíduo. Talvez seja um projeto mais desafiador, seja esse, implantar a coleta 100% seletiva de resíduos, né? Como fazer para a residência se animar a separar em casa e você entregar separado? É o município comprando aquele material e revendendo para a indústria, né? Eu tô pesquisando para fechar o ciclo, né? Aí vem projeto de subir casas inundáveis. Lá tem algumas particularidades, sabe? Tem um bairro muito vulnerável que, lamentavelmente, não tinha uma escola e tiraram a escola, fizeram um caixote de areia. Pra absorver a água. Nada, diga assim, uma área de lazer que fizeram, né? Ah, sim. Aquele terreno era uma escola. Aí não reformaram a escola. Eu pedi para o prefeito anterior reformar a escola, aí não fizeram. Aí o prefeito atual derrubou a escola, fez um caixotezinho de areia, o pessoal fica jogando naquela areia, o animal vai lá, entra, defeca, o pessoal joga a bola. Virou uma caixa de gato. É tamanho família. Uma grande caixa de gato. Ô, Lobão, Aí pode falar. o jovem, a criança que não tem muita opção de lazer naquele bairro carente, vai jogar bola ali. E se contamina. Né? Então, aí, nessa situação em particular, integra o nosso pré-programa de ação municipal, fazer a creche, fazer a escola e fazer a área de lazer. É, porque precisa de lazer, né, mano? A molecada Tem na que ter. rua. Agora, porque não num caixote de areia de gato, dá, né? tamanho Sim, gigante, mas a gente espera que dê tudo certo aí, que você consiga se eleger. Obrigado, E quando obrigado. você se eleger, você vem aqui pra Contar como é que foi e contar como tal. foi e falar com o pessoal Será um lá, prazer. né? Por Obrigado, favor, que você venha. obrigado. Lobão, deixa eu te perguntar, como que você foi parar lá no Danilo Gentili? Conta pra gente. A estratégia foi eu ir para a plateia.
Eu me inscrevi, aí me aceitaram na plateia. Digo, opa. Aí levei uma caixa, né? Uma bolsa com filmes e CDs da banda e entreguei lá. Os adultos também se levou ou não? Não, principalmente. Ah, O que chama e chamava a atenção são os filmes, né? tinha Que algum é- título que chamava mais atenção? Você já deixava em cima, assim, ó, pra pessoa pegar, olhar e não, falar, pô, não, acho que o pânico. pânico. Qual que é aquele do bairro lá de. Putz, Jacintinho. o Danilo Gentili demais quando você falou o nome do bairro. Não sei o que de Jacintinho. Não, Gozados e eu gozando de Jacintinho. Não, e tinha. É legal que ele pega os bairros assim, né? Os bairros de Maceió e vai colocando. Eu entreguei saí entregando material, o filme ao pessoal e tal. Aí eu vejo um rapaz saiu, entrou correndo e tal, né, rindo. Né? Aí com um pouco já veio, né, a câmera assim e tal. Eu digo, nossa, foi muito especial, caraca. E ali eu tive um contato com o pessoal do Traje a Rigor, né? Sim. Depois voltei na plateia do Danilo novamente e ele me deu outra oportunidade e tal, registrou a minha presença, tá aqui o Anivaldo Lobo tal, de Maceió tal, foi muito legal. Aí o Roger, olha, nós lembramos dele tal, do antigo Agora é Tarde e tal. Depois a gente desceu, eu tiro uma foto com o Mingau, com o Klein, com o Roger, muito legal. E eu sempre digo assim, que uma das minhas maiores virtudes é a gratidão, sabe? E eu sou muito grato, né, ao Danilo e ao pessoal do Traje pela oportunidade que me deram. Foi muito massa, né? Falando do traje, né? Lembrando também que você está ajudando na vaquinha do traje da Meu Almingau, anjo, né? é o seguinte, eu vou organizar um show no próximo dia 3 de fevereiro. Estamos trabalhando para que corra tudo certo, tudo bem, tudo certinho, no Red Star Studio, né? Então, a renda vai ser para o Mingau. Claro que o local comporta, tem suas limitações, né? Sim. Mas é importante que a vaquinha, ela, a campanha pela vaquinha mantenha-se ativa, Sim. né? Então, é, é, todo show é muito bem-vindo, porque você fala, olha, é preciso, quem puder Você contribuir, marcar, dar essa força, né? Pela necessidade da continuidade do tratamento. teve contato com a filha dele, né? Tive, tive. E ela muito receptiva, muito grata, está divulgando também, e a gente está animado em realizar essa ideia, as bandas todas muito animadas também, envolvidas, divulgando, Power Blues, Ney Séria, Cantor Ovelha, Clemente, Nino Piantamar, nossa, eu fui chamando quem eu tinha o contato, né? Mas, olha, eu vou lhe contar, viu? É, é, o que tem de banda e de amigos a fim de somar forças é uma coisa muito animadora. É porque o Né? Mingau ele é muito querido na cena, né? Rapaz, o Mingau, ele é muito querido. Sim, ele é um cara muito querido. Muito E querido. muita gente se né, Ele quis ajudar. toca, pô, ele desde o Ratos de Porão, da Desde o primeira Ratos, formação, né, do desde Olha a Ratos. primeira só, força do Ratos. é, E imagina só, cara, pô, o tanto de pessoas que estão entrando em contato, estão tentando fazer, que nem você mesmo, né? Para fazer um evento, alguma coisa para poder arrecadar dinheiro, para poder ajudar ele. E ele tá melhorando, né? Graças a Deus ele tá, aos poucos ele Sim. tá melhorando. Você tá fazendo só um show ou são alguns para arrecadação da vaquinha do... é,
eu Domingão. montei uma agenda de três apresentações. Por força das circunstâncias, o que eu consegui organizar exclusivamente para a arrecadação exclusiva para o Mingau foi o do dia 3. Bacana. O do dia 27 eu toco em Vinhedo. No Zig Pub. A gente e a banda Mariates. O outro evento é no Manifesto, né? A gente com umas 4 bandas, dia 28, né? Por força das circunstâncias, eu não consegui formatar para o beneficente, Sim. né? Mas o do dia 3 eu consegui, Exclusivo, né? né? Foi. E outros virão, né? Vamos fazer esse. E um evento anima o outro, né? Uma iniciativa anima a outra, né? E a gente vai mantendo a vaquinha que é a mesma do primeiro evento, essa chama acesa, né? Essa corrente solidária, e vamos em frente, né? Estou muito, muito, muito animado e feliz pela a situação positiva que está ocorrendo, as bandas compartilhando e divulgando, sabe? Inclusive, a gente vai deixar aí nas nossas redes aí Obrigado. o endereço da vaquinha para quem puder dar um help aí, que a gente tiver condições de poder estar ajudando aí. A gente vai disponibilizar aí todos os endereços, né, para quem puder ajudar. Isso aí, voz do Obrigado. além. Obrigado. Sempre. É isso, e aquela coisa, e a gente se unir, né? Juntos pelo Mingau, e juntos também, nossa, se outro amigo, outra amiga precisar, a gente se unir também. Novamente, né? E aí, de pouquinho em pouquinho, né? Cada um ajudando um pouquinho, No que cada tiver um. alcance, olha, tal amigo tá passando tal dificuldade. Vamos juntar aqui, gente. Vamos fazer aqui um movimento aqui. Vamos fazer uma vaquinha para aquela pessoa. Vamos, entende, né? Exatamente. Porque, olha, qualquer pessoa pode passar por um momento de Com certeza. dificuldade. Vai ser que dia, Lobão? Dia 3 De de fevereiro. Ó, a sábado. gente vai fazendo nada dia 3 de fevereiro. Vamos colar lá no Red Star. Red É Star, isso, né? Que horário que vai ser, Lobão? A partir das 18 horas. A partir das 18 horas lá vai ser, pô, aparece lá pra dar aquela força pro Mingau. E vamos que vamos. Vamos em frente. Aqui. Banda Moqueta na Orelha, Ney Séria, Power Blues, Mariates, Cheiro de Calcinha. A gente vai fazer o som para o amigo Clemente, para o Ovelha. Eles vão também? Vão. Pô, que legal. Para o Willy, ex-vocalista da banda Rádio Táxi. Nossa. Para o Nino Piantamar. Vai ser um dia muito legal, né? Eu ousei mexendo no Instagram, né? Eu convidei o Klein, não sei se ele pode ir, né? Se ele puder, vai ser de Klein, está convidado você, os amigos do Traje, e vocês são nossos convidados VIP, lá vocês vão fazer o que vocês quiserem. Pô, se o Traje fosse, né? Nossa, se quiser tocar, toca, se quiser ficar. Se não quiser tocar, não toca, mas se quiser tocar, toca. O importante é a presença, né? Eu chamei que eu tinha contato, né? Sim, eu não tenho contato. Eu adoro todo mundo. Assim, eu só não tenho contato. Né? Eu fui chamando que eu tenho contato. E lá o evento tem um tempo, né? Vai de meia-noite a no máximo da manhã. Aí eu fui encaixando, né? Quem foi confirmando. E de repente, quem não pôde vir nesse, a gente pode fazer outro, né? Vamos fazer o primeiro, né? Não o primeiro, mas assim, o primeiro nesse formato mais básico, né?
Teve o primeiro no Teatro Bradesco, que foi lindo, né? O traje deu um show. Tava lá o Clemente também, tava o Ivan Sader, tava o Dinho Ouro Preto, tava o Nazi, nossa, uma galera, pensa num show bonito, rapaz, e, sabe, uma imagem do Mingau, assim, muito emocionante, né? Tava a Isa, né, a filha dele, foi muito lindo. Eu tive o prazer de Não, estar lá assistindo. mas dá bom esse show aí, tenho certeza. Esse show vai arrecadar bastante um volume financeiro, tipo, interessante para poder contribuir com o tratamento dele. Isso eu tenho Tomara, certeza que vai. tomara, é. E o mais importante é a, a vaquinha e a chave Pix está sendo divulgada, né? Está sendo Sim, a gente vai veiculada pôr no na Instagram. tela aí também. Obrigado, muito Né? obrigado. Quem Muito puder obrigado, gente. contribuir aí, a gente vai deixar o Pix, né, no canto da tela aí. Você que puder contribuir aí pro Mingau, pô. É, é isso. Vamos em frente que ele merece. Como que é a cena lá de rock lá em Maceió, Lobão? Existe uma cena muito forte lá? Existe É sim. forte? Lá Como que é lá? tem bandas talentosas, bandas atuantes. Tem várias bandas, rapaz. Tem a Puri Hate, tem. Puri? É Puri Hate. Ah, É uma. achei que era Puri Hemp. Quase, quase, Puri quase. Metal, sabe? Uma banda muito talentosa. Meu amigo Hudson, Pedro. Tem a banda Fita Cassete. Tem a banda Abismo. Tem a banda. E os locais pra tocar lá? E aqui em São Paulo parou, tinha muito lugar pra tocar, hoje deu uma diminuída, assim, pra ser underground, né? E como é que é lá? Tem muito lugar pra tocar lá em Maceió? Isso. Ou vocês fazem mais evento em praça, rua? Como é que funciona? Tem as duas situações, né? Atualmente tá bem atuante uma casa de eventos chamada Rex. Está abrindo espaço para as bandas autorais, né? De metal, de hardcore e tal. Eu, na minha fase, antes de estar com mandato, eu fazia o show cobrando uma entrada, né? Um valor acessível a todo mundo. Depois que eu tive mandato, eu passei a me dividir com vários compromissos, mas periodicamente eu fazia show aberto. Eu conseguia a estrutura para fazer um rock sem paredes, né? Para Só todo que dava, mundo. tipo... Tinha muito, né, nos anos 2000 aqui, era o street rock, né? Acho que era Sim. todo mês, né? Era o Turco Louco, não sei se você já ouviu falar. Sim, já ouvi falar. Ele era deputado, vereador. Você lembra, Crudão, o que ele era? Era isso aí, é. Mas ele era político e ele fazia eventos aqui em São Paulo todo mês ou cada 2 meses, se eu não me engano, que chamava Street Rock. Olha Onde só. ele fechava, no começo era ali no Ibirapuera, acho que você deve conhecer o Parque do Ibirapuera, Sim. né? Ali é meio que uma parte do Parque do Ibirapuera, ele fechava e para você entrar aí ele colocava algumas bandas que eram bem conhecidas do underground, umas bandas punks também, que era bem conhecido do underground aqui de São Paulo. E para você entrar, você dava 1 quilo de alimento. Né? Tudo para entrar. E esses alimentos eram arrecadados e eram enviados para instituições e, enchia, lotava, era num domingo, assim. Aí ele foi fazendo, fez vários, aí depois ele mudou lá pro Museu do Ipiranga. Numa parte lá, acho que perto do estacionamento, não me lembro agora. E fazia esse evento sempre. E Hoje era não tem muito bom. mais. E hoje em dia, infelizmente, não tem mais, mas Era assim, muito legal. A gente que era moleque na época, cara, pra gente era sensacional. Tipo, pô, a gente ficava contando assim, você viu quem vai tocar no Street Rock? A gente ficava, caramba, Olha Street Rock. só. E a gente encontrava toda a galera que a gente conhecia que ia na galeria, que ia nos picos de rock que tinha assim, que a gente conhecia, assim, que via de vez em quando a gente encontrava todo mundo lá. Então era tipo, o Street Rock era nosso point, assim. É que numa época que não tinha WhatsApp, não tinha. No máximo tinha um Facebook. Orkut na época, Tinha né? Orkut e MSN. Então, é aquele, né? Eu não sei nem como que a gente conseguia se encontrar naquela época, né? Porque não tinha. Tinha torpedo já, né? Já tinha SMS, torpedo, né? Mas não tinha WhatsApp. Hoje em dia você manda mensagem e tal, mas na época você tinha que ligar na casa, né? Aquele telefone residencial, Isso. a mãe atendia, posso falar aí com o Pimenta? Aí eu vou passar pra
Ô, a gente vai lá no Street Rock lá, você vai? A gente vai lá, você vai, vamos se encontrar. E a gente se encontrava, não Devia sei ser como. máximo, Hoje, viu? com o WhatsApp, às vezes você se perde da pessoa. No metrô, a pessoa sai lá no outro, se perde. E naquela época, porra, dava tudo certo, assim. E às vezes eu fico pensando, eu falo, porra, como que a gente conseguia se encontrar, né? Mas o que eu pensando, assim, eu acho que ajudava muito era as tribos, né? O movimento que tinha, como a gente era meio da mesma galera, então sempre a gente ia se encontrar naqueles mesmos eventos. Então isso facilitava muito o contato com os nossos amigos e pessoas que sempre, né, amigos dos amigos, que estavam sempre no nosso meio, assim. Né? Eu tô aqui imaginando que como era massa assim, né? Era bom que voltasse, né? O street, Street Rock. O street poxa, rock. né? Ah, você podia levar lá pra Maceió lá, pô, fazer um street rock lá. Ou um evento que não seja Será um street rock prazer, pra lá, será um mas, prazer, pô, será um eu prazer. acho que isso fomenta muito a cena também, de uma certa forma, porque É, às vezes tem muita gente que é carente também de eventos, né? Que hoje pra você ver um show hoje, tipo, um show, hoje você paga R$ 30, R$ 40 no ingresso, dependendo, né? Shows que a gente pagava antigamente R$ 10 numa casa famosa que tem aqui em São Paulo, de bandas underground, a gente pagava 10, hoje o show mais barato você paga 50, Olha só. 35, É, dependendo se for uma banda famosa é 60, R$ 70. Banda que a gente pagava R$ 10, R$ 15 pra entrar. 15, a Entendeu? gente pagava, às vezes, a gente comprava 15 antecipado, né? E Depende, às vezes era 10, 10 15 antecipado. antecipado. Aí na porta era 25. Às vezes a gente não conseguia comprar antecipado. Já doía no bolso pagar 25 na porta. Imagina pagar E tem 50. aquela situação de você também gerar oportunidade para banda, né? Que está Isso, no estúdio exatamente. ensaiando e tal, que quer Quer palco, ter um lugar né? pra tocar, né? É, é. E às vezes até uns caras assim, que É. nem você falou que começou a querer ter banda, gostar por causa de ver o Guns N' Roses, né? E, pô, às vezes tem um moleque lá que ele tá perdido, ele não sabe o que ele quer da vida dele, ele vai num evento desse e ele fala, porra, que legal, cara, quero começar a tocar uma guitarra. Putz, que da hora, tem os caras tocando, quero ter uma banda, quero aprender a tocar bateria, sabe? É, E eu acho que e isso vai muito. tem uma rede que se movimenta, né? De loja de instrumento que passa a vender um instrumento, o Tatuagem. equipamento, é isso. Só um momento aqui, ó, tatuagem, chegou o nosso amigo boa aqui, Hugo. noite, querido. Não, pode entrar aqui, Hugo. É que Satisfação, da última tudo vez bem? você não veio. Logão. Beleza, mestre. Prazer. Beleza, Tudo bem? senhores. Bem-vindo. Então, E fomenta muita coisa, né? Não é só a música, tem ela uma- puxa outras. É, O comércio local também. Às vezes você vai fazer um evento, que você entra com 1 quilo de alimento, por exemplo. Você pode colocar ali uns patrocínios também, isso. comércios locais, também ajudar esses comércios também a crescerem também de uma certa forma, ter mais visibilidade também. E hoje a internet ajuda muito isso também, né? Não, e dali sai um compositor, sai um professor de guitarra, sai um jornalista, né? sim, Né? sim. Isso acontece muito, Sim. né? No meio da música, Às vezes né? o cara ele quer virar guitarrista, ele começa a aprender guitarra, daí ele começa a ajudar outra banda, aí ele vira produtor. É isso que é legal da cena, né? Vai pra comunicação e tudo. E aqui a muito gente legal. tava comentando da cena aqui, cara, na nossa. Que era tipo assim, era uma. O pessoal falava cena emo, né? Mas não era tipo só emo, tinha várias bandas e os eventos que tinham. Então, a gente considerava que era uma cena foda, porque tinha todos os nossos amigos e a gente conhecia mais gente, e todas essas gente estavam sempre unidas, sempre em todos os shows, né? Isso que a gente achava sensacional. Hoje em dia, eu não sei se é porque a gente ficou velho, a gente saiu um pouco do. Mas parece que não tem mais isso. De, tipo, ter a mesma galera que se encontrava, que se encontra e tal. Acho que hoje a galera fica mais em casa, né? Acho que a molecada fica mais em casa. E você tem que dizer rapidinho. Super Sam, eu tô nesse momento gravando um podcast. Quando concluir, eu te ligo na calma. Viu, filho? Não vê que legal? Aí eu tô atendendo você e tá gravando aqui o podcast, assim, eu lhe atendendo. Diga assim, boa noite, galera do podcast. Eu vou estar aqui no Põe microfone. no Viva Voz, põe no Viva Voz.
Eu vou mudar no Viva a Voz, não falo palavrão. Boa noite, galera. Podcast Dona Mara. Dona Mara, Podcast Dona Mara. podcast Dona Dona, Mara, Dona Mara. Isso, Dona Mara. pronto. Podcast Dona Mara, aqui quem fala é Samuel de Alagoas. Um grande abraço para vocês que estão nesse podcast. Rafael e Pimenta. Rafael Pimenta, um grande abraço aí e vamos à luta com o Lobão aí. Valeu, Samuel. Obrigado, hein? Valeu, Samuel. Valeu, Super Sam. Falou, Quando eu concluir aqui, eu te abraço. ligo, meu anjo. Obrigado por tudo, meu irmão. Muito obrigado. Você é o máximo. Tchau, tchau. É nóis. Valeu, obrigado. Meu amigo Samuel. Deixa eu te falar, Lobão, e você tentou implementar lá, não sei se como que tá a situação do Dia do Rock em Maceió. Nós conseguimos. Conseguiu? Conseguimos. Que dia que ficou? Eu digo, eu vou colocar numa data que seja um momento onde Maceió, Alagoas recebam os visitantes, né? Então eu coloquei o segundo sábado de janeiro. Segundo sábado de janeiro. Mas aí, Pensa em colocar algum evento? sim, eu realizei alguns, mas como eu estou sem mandato, é interessante que a gestão municipal, seguindo o calendário oficial, possa fazer. Né? Só não faz o evento se não quiser. Mas essa lei municipal ela existe. Né? Tem o Dia do Rock de Maceió, tem o Maceió Motofest também, integra o calendário municipal, tem o Dia do Metal, tem o Dia do Reggae de Maceió. É só o poder público realizar. Exatamente. Mas nós temos essas datas no calendário oficial do município. Lobão, muito obrigado pela sua participação. Meu anjo, Fico feliz pra caralho de eu você que ter aceitado agradeço. Nossa, participar aqui com a gente. conte sempre comigo. Certo. Como eu sempre digo, conte sempre com o Lobão e com a banda de rock Cheiro de Calcinha. né? Lobão, quer tocar uma do Cheiro e Calcinha pra gente? Meu anjo, será um prazer. Tem Eu um só violão espero. ali atrás, Pra Coisa gente linda. se despedir, Será um prazer. Pô, pode pegar. Pode pegar o violão ali, fica à Acho que se você vontade. puxar ali, você consegue. Eu espero que Não, que isso. Tranquilo, relaxa. Rapaz, que delícia. Tá com um tempão que eu não arranho um violãozinho. Olha, Tem uma palheta ali, ó. coisa boa. Eu não sei se você toca com palheta. Se você quiser tocar, Não, pra gente finalizar aí, ok, olha. Não sei se quer tocar uma nova de trabalho, a mais. Você que sabe, Fê, o que você quiser. Eu tô tão emocionado que eu não sei nem qual que é. Deixa eu ver aqui. Rapaz, que legal. Caraca. Acho que são gostosos, né? Eu posso tocar uma romântica? Por favor. fica à vontade, você É. escolhe. Gente, tá com um tempão que eu não toco violão. As composições todas são você que faz, Lobão? São, Ou você são. divide com os outros músicos? Eu tinha um violãozinho lá em casa, eu dediquei um tempo fazendo, Aham. aí eu fiz as músicas. Todos compõem, sabe? Mas assim, aconteceu de eu fazer as da Cheiro, né? Aí para piorar, eu também tive a ideia maluca de estragar algumas músicas de artistas que eu gosto, né? Como Ventania, a gente regravou o Diabo é Careta, pegamos um forró de Antônio Barros e Cecel, estragamos também, fizemos uma versão. Mas no show funciona, viu? O pessoal começa a pular e tal. Mas Manda bala pra gente aí. nossa, deixa eu me lembrar aqui. Caraca.
Você é tão linda. Você é tão linda. Eu prefiro o guitarrista tocando e eu cantando. Deixa eu cantar aqui passando o Faustão. Claro, toca aí. Ai, oi, 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 oi. Mamãe, seu filho apanhou. Da flor eu quero o cheiro, da maçã quero um pedaço, da gatinha mais fogosa quero um beijo e um abraço. Ela é linda e fofinha, dengosa, morde e beija, eu tô na dela, tô apaixonado, amor complicado, ela tem namorado. Ele é alto e é forte, é dobrado, e luta capoeira, sabe de mim e quer me pegar. Eu vou correr, eu não vou ficar. Oi, 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 oi. Mamãe, seu filho apanhou. A mulher do delegado é muito boa, e gosta de brincar. Depois que eu brinquei com ela, eu não sei o porquê, que agora todo o distrito quer me pegar. Quer me pegar, mas é só pra conversar. Aí nós musicamos uma piada do Juquinha. Manda bala. Pai, se eu pego a gonorreia, eu boto na vizinha, ela bota no senhor, o senhor bota na manhinha. A manhinha safadinha bota no João da venda. Não, eu errei assim. Pai, eu tive uma ideia e quero te confiar. Se eu pego uma gonorreia, eu boto pra empenar, coloco no João da venda, sem nele eu tocar. Ao pai, filho, e no painho você pode confiar, e o nome João da Venda eu não gosto nem de falar. Diga aí como é o plano que eu posso até te ajudar. Aí o Juquinha fala como é o plano, né? Pai, se eu pego a gonorreia, eu boto na vizinha, ela bota no senhor, o senhor bota na manhinha. A manhinha safadinha bota no João da Venda. O Juquinha estranho. Juquinha fudeu com tudo. Fudeu o bairro inteiro, hein? Famoso, Essas piadas do Juquinha, né? famoso pipi podre. Desculpa, Fica à eu vontade. estraguei o programa. Não, Pessoal, que isso. me perdoe. Jamais, Jamais. pelo amor de Deus. Tá vendo? Bom, Você se viu? quiser falar, Você deixar... viu? Eu comecei com amor, né? Você é tão linda. Acabei com furagem, né? Mas começa assim, né, Lobão? Primeiro vai com amor, depois. Vai pra regaço, né? Foi a primeira vez que eu tô assim. Pai, se eu pego, você tá botando show. Essa tem no show? Essa Tem, só que é mais rápido. Pai, eu tive uma ideia que eu quero te confessar. Aí faz uma batucada tipo um meio maracatu, meio forró, Sim. com uma guitarra pesada. É bem animada. Por aí vai. Ó, e se deixar, eu vou. Vai até altas horas, viu? Melhor parar. Quer deixar suas redes sociais, Lobão? Aí, Obrigado, antes de obrigado. você deixar suas redes sociais, eu quero que você indique alguém que você acha que aceitaria participar dessa doideira aqui com a gente. Um convidado aí, você acha. Quem que você acha? Quem que que você você indica? indicaria pra vir Gente- aqui no Dona Mara, Lobão? Meu Tem anjo, alguém que você indicaria? Você fala, tem não. tanta gente boa, mas daqui de São Paulo. Fica à vontade, dá onde você quiser. Nossa, sempre pergunto, tem tanta gente boa, mas como é que seria? A pessoa viria pra cá? Sim. Seria. Eita, meu padrinho Cício. Daqui, de Pode ser de lá. São Paulo, então, vai, que tá mais perto, talvez. Quem você indicaria pra vir aqui conversar com a gente? Rapaz, agora tem tanta gente que deu um branco aqui. Será que o Ovelha viria? O Ovelha é fantástico. Você acha que Rapaz, ele viria?
A gente adoraria conversar com Ovelha, ele. queremos você O aqui. não, a gente já tem. Eu posso falar com ele, de repente. Não sei. Faz essa ponte pra Rapaz, nós, Lobão. olha, o Ovelha, se o Ovelha sentar aqui com esse violão, ele vai dar um show. Bicho, o Ovelha, ele toca, canta muito. E sabe o que é o mais fantástico? Ele pega esse violão aqui, ele inverte, sabe que ele é. Ah, ele é canhoto? E ele bota as notas assim, tudo certinho, só que é. Sem trocar as cordas de lugar, do mesmo jeito. Ele bota a mão aqui. É que nem o não sei Edgar onde ele Escandurra, vai. né? Pronto, dá um espetáculo. O Ovelha, ele vai do nacional ao internacional, ele sobe, tem desce, acho que vai até uma música de vocês, aquele dá um. foi. Eu falo, nossa, mano, o Ovelha cantaria um rock fácil. Não, o Ovelha é rock and roll. O Ovelha, ele é, nossa. Eu conheci ele, mas não, foi coisa de. Acho que foi no dia que ele foi lá no programa da. Que a mãe de um amigo nosso, ela fazia, ela era produtora de um programa que passava no canal 21, não lembro bem. E a gente foi participar um dia lá, e ela tinha contato com Ovelha, com o Ivo Holanda, com essa galera toda, assim. Aí o Ovelha foi lá, a gente conseguiu falar um oi pro Ovelha, assim. Rapaz, o Ovelha tem tanta Mas aí história. depois não consegui mais ter mais contato, porque era novo também, era moleque também, então não tinha o que falar pro Ovelha ali. Rapaz, o Ovelha, cara, ele tem tanta história, sabe? Tanto de. Nossa. Faz essa ponte pra nós, Lobão. Eu vou. Tentar Olha, falar com ele. não, a gente já tem. Eu vou tentar. Vamos tentar. Deixa comigo. Pô, por favor. Fala assim, ó, os meninos do Dona Mara querem falar com você, Ovelha. Ele é fantástico. Tentarei. Vamos tentar, vamos tentar. Vamos sim. Vamos ver. Acho que ele vem, sim. Você acha que ele vem? Acho que ele vem. Aí, Eu vou Ovelha, tentar. o convite tá feito, hein? Ovelhinha, mestre. Convite tá feito. Fala pra gente suas redes sociais, onde o pessoal Pois pode não. te encontrar, o cheiro de calcinha. No Instagram tá como Cheiro de Calcinha Rock. E o meu perfil é Lobão Alagoas. Aí lá o pessoal consegue encontrar vocês, né? Isso. Certo. Então, E aí, Rafa, mais alguma coisa pra dizer antes de encerrarmos? A gente fala aí, né, das nossas redes sociais. Siga a gente lá no Instagram, no X, né, antigo Twitter, no TikTok, né, lá no @DonaMaraCast. E, pô, vamos ajudar a gente aí, né? Estamos para chegar nos 1.007 inscritos aí no YouTube, tá? E, pô, segue a gente no YouTube também e dá aquela força lá que Por a favor, gente tá se quase inscrevam. conseguindo Se bater a inscrevam, meta. comente, compartilhem. É isso mesmo. Ajudem a gente a chegar, a bater essa meta aí. E, pô, agradeço pra caralho a presença do Lobão. obrigado mesmo. Papo Eu muito que foda. agradeço pela oportunidade, pela generosidade e pela paciência. Viu? Obrigado mesmo. Que isso, Amei, Lobão, a amei, gente amei. adorou conversar com Desculpe você. se eu gaguejei, se eu falei alguma bobagem. Não, acho que não, aqui Também agradecemos ao Crildão, que está sempre aqui, a voz do Tamo além. junto aqui, tamo que junto. faz essa porra toda acontecer aqui. É nóis. E tamo junto, É queridão. isso. Gente, muito obrigado e até a próxima. Foi! Uhul!